grupo LGBTQI+, eu peço, ajudem a igreja a desenvolver a sua doutrina em relação à sexualidade. Olá, amigos. Salve Maria. Em primeiro lugar, é preciso dizer que é com grande pesar que venho aqui mais uma vez a público para mostrar as peripécias de um sacerdote. Imaginamos que após a malfadada campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, pudéssemos ter, enfim, um tempo de paz. Acontece que os setores heterodoxos infiltrados na igreja estão cada vez mais agitados neste mês do orgulho gay, que foi inaugurado dentro da igreja com o livro LGBT recomendado pelo padre Júlio Lancelotti. E para completar, um segundo padre tem se destacado com uma agressividade cada vez maior na internet. Trata-se do padre Leonardo Dal Osto. Olá, nós estamos vendo crescer e estourar na igreja esses grupos conservadores e ultraconservadores que nós chamamos de tradicionalistas. E o título é bem empregado porque o tradicionalismo ele é uma patologia da tradição. Nós sabemos que ele já tem um histórico de posicionamentos heterodoxos nas redes sociais, que ele já foi a público defender as posições extremistas da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 e que na semana passada ele ainda fez um ataque aberto a um dos melhores bispos do país. E só porque o bispo reafirmou a doutrina de sempre ao dizer que a igreja existe para preparar os homens para a vida eterna. E agora o padre Leonardo Dal Osto rompeu todos os limites, pois ele fez uma defesa apaixonada das práticas homossexuais em homenagem ao mês do orgulho LGBT. É isto mesmo. E diante disto, vamos acompanhar os principais trechos de sua apologia e fazer os devidos comentários. Vamos lá. Olá, um dos grandes tabus para a teologia católica e para a comunidade católica enquanto tal é a questão da sexualidade. A teologia moral ela não conseguiu avançar muito em relação a isso e tanto os fiéis leigos como os fiéis ordenados têm muita dificuldade em trabalhar essa temática. Tanto é que quando nós fazemos as revisões de consciência, normalmente os pecados estão intrinsecamente relacionados à questão da sexualidade, o que já denota que nós não temos muito bem trabalhado isso, porque parece que nós estabelecemos um processo de demonização da sexualidade. Bom, amigos, nestes primeiros segundos, nós vemos que o padre Leonardo está preparando o terreno para apresentar as questões LGBTs. Ele diz que é uma demonização da sexualidade. Ou seja, começa sugerindo que seria permitido o exercício da sexualidade em condições das mais variadas possíveis. Ora, mas o que a igreja fala sobre o assunto? A tradição da igreja sempre entendeu o sexto mandamento, não cometerás adultério, como englobando todo o conjunto da sexualidade humana. É isso que nós vemos claramente no parágrafo 2336 do Catecismo da Igreja. E para a Igreja, a sexualidade só pode ser exercida, então, dentro dos limites do matrimônio. E é por isto que a fornicação, a pornografia, a prostituição, o estupro e atos homossexuais são todas violações ao sexto mandamento. Logo, todos esses atos tornam o homem escravo das suas paixões e também uma pessoa infeliz. E o padre Leonardo vai contra os mandamentos da igreja quando lamenta que as pessoas estejam confessando tais atos. De minha parte, eu louvo a Deus por isto, pois é um sinal de que é uma tentativa por parte de muitos católicos de buscar uma reconciliação sincera com Deus
após a queda neste pecado. Mas sigamos. A homossexualidade era considerada uma patologia. Em 90 foi retirada da lista de patologias. E para a igreja, a homossexualidade ela era considerada uma perversão da sexualidade e era uma perversão culpável, ou seja, a pessoa ela era culpada da sua condição homossexual, porque não se conseguia entender que a pessoa simplesmente era. Imaginava-se, pensava-se que a pessoa escolhia ser homossexual e que por isso ela estava contradizendo a sua natureza e necessariamente ela era culpada. A igreja evoluiu ao ponto de dizer que não se pode culpar uma pessoa por aquilo que ela é. A pessoa simplesmente é. Ela é assim, ela nasceu assim, ela se entende assim, ela se compreendeu assim ao longo da sua vida. E nós não temos explicações científicas e racionais que deem conta dessa questão do gênero, da sua identidade de gênero. Nós não temos. Bem, amigos, não sei qual é o domínio do sacerdote sobre a doutrina da igreja, mas se voltarmos no tempo, vamos ver que a igreja não evoluiu em nada. Simplesmente porque ela não se preocupava em discutir a questão da tendência homossexual. Ela julgava apenas os atos homossexuais, que ela sempre chamou de sodomia, era o termo técnico utilizado. É assim que, por exemplo, nós vemos São Pedro Damião defender na sua obra chamada O Livro de Gomorra que um padre que tenha cometido um ato homossexual seja imediatamente suspenso de ordem. E no Catecismo de Trento, feito há quase 500 anos atrás, nós nem vemos menção à sodomia na seção sobre o sexto mandamento. Os padres de Trento classificam a sodomia dentro do contexto maior de luxúria e só focam no principal pecado de então contra o referido sexto mandamento, que era o adultério. Mas acontece que nós entramos hoje em uma era de revolução sexual, na qual as maiores perversões sexuais estão todas sendo glamorizadas. Então, como o catecismo atual foi elaborado nesta época de completa perversão, ele precisou criar capítulos específicos sobre pecados que estão na moda, como a pornografia, masturbação, fornicação e os próprios atos homossexuais. Desta forma, se queremos saber o que a igreja pensa sobre o assunto, o melhor que podemos fazer é recorrer ao atual catecismo. E o atual catecismo não diz que uma pessoa é homossexual e nasceu assim, como o padre Leonardo afirma. Então, o que ele diz? Vamos lá, ao parágrafo 2357, que a homossexualidade tem uma gênese psíquica que continua amplamente inexplicada, que os atos se tratam de depravações graves, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados e fechados à lei natural. Ou seja, o catecismo afirma claramente que estamos diante de uma desordem psíquica que surge na pessoa e não que seja algo criado por Deus, como se existisse uma espécie de cromossomo gay. Ela diz, em seguida, que tais pessoas devem ser acolhidas, mas que o pecado não pode jamais ser aprovado. O catecismo é claro, ele afirma que os homossexuais também são chamados à castidade. No caso, ao exercício da continência. É o que vemos nos dois parágrafos seguintes, o 2358 e o 2359. E é isto justamente que mostra a parte científica. A Associação Médica Católica fez um review interessantíssimo que cita vários artigos para provar como o homossexualismo é uma desordem psíquica derivada de problemas diversos que variam desde
famílias desordenadas, mães ausentes, mães superprotetoras, o primeiro no caso de meninas, o segundo no caso de meninos, até abusos sexuais cometidos contra menores. Ou seja, de acordo com esta Associação Médica Católica, você tem um ou vários fatores que podem desencadear uma desordem psíquica do tipo homossexual. É isto que nós podemos ver no review que está neste livro da Quadrante. Ou seja, é uma mentira afirmar que um homossexual nasceu assim. O homossexual, na verdade, desenvolve a atração devido a esta gênese psíquica que continua amplamente inexplicada. Mas sigamos com os argumentos do sacerdote. Até aqui a igreja chegou e diz, olha, essas pessoas são filhas amadas de Deus e da igreja. Agora, a igreja ainda tem um problema com a questão da natureza. Ela vai dizer, olha, você ser homossexual não é um problema, porque isso é parte do seu ser. Agora, se você tiver uma relação com outro do mesmo sexo, ou seja, se mantiver uma relação homossexual, você acaba caindo num ato regular contra a sua natureza, que objetivamente pode ser um pecado. E aí então nós temos este beco sem saída para a teologia, que ainda está vendo como resolver isso. Um biblista chamado Alberto Maggi, que é um italiano, ele faz uma comparação, ele diz assim, olha, em relação à homossexualidade, a igreja olha para a pessoa e diz assim, você é uma árvore, só que você não pode frutificar. Se você frutificar, você está indo contra a sua natureza de árvore. Então, na verdade, o que ele quer dizer é que nós aceitamos a pessoa pela metade. Porque quando nós dizemos que a pessoa não pode ter uma relação homossexual, homoafetiva, nós estamos dizendo, em última análise, que aquele amor que a pessoa sente pelo seu companheiro, pela sua companheira, não é verdadeiramente amor. E aqui nós temos que resolver isso. A igreja tem que enfrentar isso. A partir daquilo que o concílio chama de sinais dos tempos, nós temos que sempre e constantemente ler o Evangelho na vida concreta das pessoas. Bom, aqui o contorcionismo do Padre Leonardo atinge todo o seu esplendor. Ele diz que um ato regular contra a natureza pode ser um pecado. Não pode, Padre Leonardo. É um pecado. Depois, para completar, ele cita um biblista para afirmar que o homossexual que não faz sexo com outro é como uma árvore que não frutifica. Ora, Padre Leonardo, mas que fruto uma relação homossexual é capaz de gerar? Eu acho que o Levi Fidelix está sabendo mais de biologia que o senhor. Até ontem, as ciências biológicas nos ensinavam que um novo ser humano nasce na concepção, a partir da fusão de um espermatozoide de um homem e de um óvulo de uma mulher. É sempre um homem e uma mulher envolvidos no amor que frutifica. E se algo mudou na natureza humana de ontem para hoje, o senhor, por favor, me explique. E vejam, amigos, que nesta teologia do Padre Leonardo, o sexo entre dois homens virou uma manifestação de amor. Ao contrário, na teologia da igreja, o sexo entre dois homens é um pecado enquadrado no campo da luxúria, pois trata-se de um desejo desordenado, um gozo desregrado do prazer venéreo buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. O catecismo da igreja é claro neste sentido. E talvez o bispo desse sacerdote venha a assistir esse vídeo. Então, me dirijo a Vossa Excelência. O senhor bem sabe que o Padre Leonardo está defendendo claramente uma violação ao sexto mandamento. E caso Vossa Excelência queira suspender as ordens do padre,
eu tenho certeza que o senhor poderá utilizar o documento de Roma, escrito em 2005, no qual a Congregação da Educação Católica aborda sobre o discernimento vocacional de pessoas com tendências homossexuais. O documento afirma que a Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente erradicadas ou apoiam a chamada cultura gay. Ou seja, de acordo com o documento, a Igreja proíbe que pessoas que pensam como o Padre Leonardo sejam ordenadas, pois, na melhor das hipóteses, o referido sacerdote trata-se de um defensor declarado da cultura gay. E o bom de tudo isto, se é que é algo bom, é que sempre há tempo para um bispo corrigir um sacerdote rebelde e impenitente. Mas sigamos. A esses grupos, ao grupo LGBTQI+, eu peço, ajudem a Igreja a desenvolver a sua doutrina em relação à sexualidade. É da base que vem um auxílio para que a Igreja possa repensar isso. Criticar a Igreja, apontar o dedo para algumas coisas, não é pecado, não é subversão, não é infidelidade. Ao contrário, quando nós, como parte da Igreja, criticamos algumas posturas, apontamos o dedo a algumas coisas, é porque nós a amamos. Se de fato nós amamos essa comunidade de fé, que nos apresenta Jesus Cristo como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é nosso dever moral apontar algumas coisas. Por fim, o Padre Leonardo pede que os coletivos extremistas LGBTs se unam para tentar subverter a doutrina da Igreja. Chama os leigos revolucionários ao engajamento na Igreja para pervertê-la. Pede que dividam a Igreja, apontando aqueles membros que afirmam que um pecado contra o sexto mandamento continua sendo um pecado. Tudo isto é algo bem similar ao que os candidatos ao cisma na Alemanha estão fazendo com a igreja daquela nação. É tudo isto o que nós podemos inferir do que o padre fala ao final do vídeo. Por isto, oremos pela conversão do sacerdote e por medidas disciplinares instituídas pelo seu bispo. E viva Cristo!